coisas por não ganhar título importante. Só que é o seguinte, né, Ribeiro? Um ano depois, o Inter com esse Abel ganhou a Libertadores e o Mundial, né? Não, e mudou o processo. eu até acho que deveria ser mais ídolo. Deveria ser mais. É que o Inter, depois de ganhar a Libertadores com este técnico, ganhou a Libertadores de novo com outro técnico. E ganhou a Sul-Americana com outro técnico. O problema do Grêmio, Ribeiro Neto, é que o Grêmio vive uma fase sem títulos em que o Tcheco e o Sandro Goiano viram ídolos. O Inter tem mais. O Inter ficou um pouco mais pulverizado no Internacional. O Minelli nunca foi ídolo do Internacional. Bom, assim como o Tite. Eu acho que legal a Sul-Americana. Mas mudou a geração, né, Ribeiro? Estás errado. Eu acho que a geração... mais uma vez, coloco para vocês pensarem aí. Tá bem? Mais uma vez, aliás. Mas a geração mudou, né? Tem muito mais jovem hoje na torcida, né? Sim, com certeza. Então não viram o Minelli como treinador do Inter, né? Não, mas naquela época não era. Naquela época não era. Eu acho que tinha que ser, sabe por quê? Porque o Campeonato Brasileiro daquela época era um grande título. A gente vivia só no futebol não estou gaúcho. dizendo, estava errado. Eu acho que tinha que ser. Eu até vejo alguma contestação. Não é do DNA da torcida do Inter ter treinador como Eu acho que eu vejo alguma contestação de alguns torcedores, mas muito pontual, assim, o Abel de novo tá teimando em alguns aspectos e tal, porque o Abel tem isso, né? É um sujeito que ele aparece muito, né? Então os erros dele também ficam muito claros, muito evidentes, assim como os acertos. Então, é claro que tem torcedor que sabe separar. O Abel é o responsável pelo maior título, é o campeão mundial, campeão da Libertadores e tal, mas o Abel está treinando o Inter agora e ele está cometendo tais erros. A esmagadora maioria idolatra o Abel, sim. Coloca ele no rol. O Abel tem uma característica que eu gosto. Ele gosta de time que vai para frente. Hoje, do jeito que está o futebol, tem que fazer gol, velho. Campeonato como brasileiro, tu tem que ganhar. É muito melhor tu ganhar uma e perder duas do que tu empatar três. Mas aí tu perde um gauchão com 4 atacantes pro Pedro Júnior. Não, tu não pode ser irresponsável, Assim tu toma 3 do Vélez na Argentina numa Libertadores. Tu não pode ser responsável. Claro, tu não podia botar o Michel. Tu não podia botar o Michel e deixar o Pato fora. O problema do Abel é o seguinte, o Abel em 1989, no Grenal do século, ele botou o Diego Aguirre no time e tirou um volante e deu certo naquele jogo, ele abaixou a partir dali que sempre ia dar certo. Só que muitas vezes não dá. E o Abel não chegou a essa conclusão. Não, tá bem, mas aí o currículo dele acaba mostrando que ele tem que tentar. Eu também acho. O cara ganhou tudo, é o seguinte, cara, o Abel é evidente. O Abel é um grande treinador de futebol. Só que eu acho que tem algumas concepções dele que eu não gosto. É um grande treinador que acho até que deveria ser mais idolatrado. Eu acho que nesse momento, Meneghetti, o Abel ele tá bravo, ele tá protegendo o grupo e tal, por conta das críticas, mas como eu falei ontem, eu acho que tem um meio termo. Achei o desabafo dele um pouco desmedido, mas entendo. Assim como eu acho as críticas ao Inter desmedidas também, as mais contundentes. Eu acho que o Inter tem alguns problemas que tem que ser criticado, o Inter tem que melhorar se quiser ser campeão brasileiro, mas os números estão aí, né? Mas eu entendi o desabafo dele, tá? Porque foi o jogo em que o segundo tempo do Internacional foi melhor, foi esse. Foi esse. Embora tivesse corrido o risco com 2-1, mas o segundo tempo do Internacional contra o Sport foi muito melhor do que foi contra o Botafogo e do que foi contra o Vitória. E até mesmo o jogo do Inter na Copa do Brasil contra o Cuiabá. Então eu acho que de repente o desabafo do Abel veio num jogo em que o Inter tinha dificuldades no segundo tempo e nesse jogo ele não teve. Mas eu entendi o desabafo dele. Roberta. O André Marques, valeu a pena esperar ele tirar férias? O Juliano Donadel, esperamos títulos, acho que o Abel melhorou muito taticamente, com muito mais visão de jogo. O Adilson Tenório, o Abelão tá muito abelão, muito alegrinho. Ele precisa que alguém lhe dê um choque de realidade de vez em quando, como fez o Fernando Carvalho em 2006. Situação do camisa 24 do Colón, Martin Luque. O Internacional espera apenas detalhes para anunciar, né? No final de semana o presidente Giovanni Luiz esteve lá com o assessor de futebol Roberto Melo e falta apenas o acerto com o jogador. O acerto com o clube já está feito, o Martin Luque vai jogar no Internacional, falta só um acerto que talvez, eu imagino que seja questão salarial. Que o cara só vai jogar depois da Copa do Mundo, né? Tá, mas agora teria aí 4, 5 jogos para jogar? Até chegar aqui, 4 jogos. Mas só um pouquinho, a janela não é em agosto, teria que antecipar de novo, tá vendo? Nos últimos anos estão antecipando a janela, mas teria que antecipar de novo. Senão é só agosto, né? Eu ouvi que ele jogaria a partir de julho. Que a partir de julho então tem que jogar. Nos últimos 2 anos a CBF antecipou por meio de julho a janela. Teria que antecipar de novo. Eu não sei. É que na verdade é o seguinte, a Copa do Mundo termina dia 13 de julho. Perfeito. Então aí o calendário deve ser retomado ali dia uma 20. semana depois. No então final se ele jogar em agosto, agosto, se ele jogar em agosto vai ser 10 dias, né? Da reapresentação.
Tá, mas não evoluiu, quer dizer, de ontem para hoje, porque a notícia do final de semana é de que o Inter aguardaria até a sexta-feira dessa semana agora. Isso, é que a informação que eu tenho é que falta um acerto com o jogador, que com o clube o Internacional se acertou. E outra coisa, nesse meio tempo, o cara vem para Porto Alegre, conhece o grupo, trabalha no Beira-Rio, compra um apartamento dele, estabelece a vida dele aqui. Aí falta só jogar. Trabalho físico, falta só jogar, né? O Paulinho nos informa que dia 16 de julho, na quarta-feira, já tem rodada do Brasileirão. Que beleza. Corinthians e Inter, Grêmio e Goiás. Termina dia 13 e dia 16, já Se Deus quiser, com a euforia do Hexa. Pro futebol gaúcho, nas 2 últimas Copas do Mundo, foi maravilhoso, né? É verdade. O Internacional foi campeão da América em 2006 e 2010. Futebol gaúcho, Vou dizer que não vai acontecer agora, viu? Isso. No futebol Não gaúcho. vai acontecer. Olha, quer dizer que uma parte do Rio Grande do Sul não foi nada bem, assim. 2006, 2010. Roberto. O Diego, Abel é como um mestre para nós colorados, Abel e D'Alessandro são os ídolos da década. O Everton, o Abelão é ídolo, não viaja, Ribeiro. E a Regina, Abel tem defeitos, mas é um grande treinador, é um ídolo, confiamos nele. E o Rafael, e o Raul Machado, Abelão tem estrela, mas por que não investe nos jovens? Tu podia fazer um merchan aqui de uma agência de turismo, né? Caía bem pra ti, né? Tu tá sempre viajando mesmo, né? Bom esse gancho aí do nosso telespectador, né? Ficaria bem contigo, né? Eu acho... Eu estou sempre viajando mesmo, né? Não estou aqui para falar o óbvio. Outra eu acho que coisa. o telespectador ou a telespectadora, houve uma injustiça. Eu acho que poderia citar o Fernandão também. Eu acho que Abel, D'Alessandro e Fernandão eu acho como que ídolo. o Fernandão talvez esteja até... Depois do Falcão. Em relação à idolatria, junto com o D'Alessandro. A questão dos jovens é um outro problema do Abel, tá? O Abel tem dificuldade em lançar jovem. Esses dias me disseram, tá bom, e o Pato que jogou? Bom, o Pato é minha avó, sabe? Botaria o Pato para jogar naquela vez. Não, só vale lembrar que o Pato ficou na reserva do Michel, né? Exato, no jogo contra o Vélez, o 3-0 que perdeu na Argentina. Vamos ao Tá Na Hora, nosso quadro com o Ico Thomas, hoje apresentando um trabalho de 2 ex-jogadores do Grêmio em um clube aqui da Grande Porto Alegre. Acompanhe. E hoje no quadro Por Onde Anda, com essa ventania toda aqui, a gente veio até Gravataí, no centro de treinamento do Cerâmica, para te mostrar o que estão fazendo 2 ídolos gremistas. O Luiz Eduardo, campeão da Copa do Brasil em 89, e o Paulo César, campeão do mundo em 83 pelo Grêmio. Vamos lá? Essa dupla aqui, pessoal, essa dupla aqui tem história. Conta pra gente como é que tu chegou no Grêmio, como é que foi a tua história? Bom, pra começar eu não queria, né? Não queria. Não. Cheguei lá, fui levado à força, bati em todo mundo, mas dei pontapé, dei soco, pra ver se manda esse nego maluco embora, aquela coisa toda. Acabou o treino, acabei ficando. Que ano foi isso? 77. E aí fugi 4 vezes. Fugiu, é? Fugi 4 vezes. Me trancavam na concentração e eu fugia. E de 85 a 90, conquistou títulos e coisa e tal, né? 6 títulos gaúchos direto, um hexacampeonato, uma Copa do Brasil e um Supercampeonato Brasileiro. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu cheguei um ano antes que o Luizão, né? Da mesma forma, nem sei como que eu cheguei, porque na época eu não jogava nem na Vila, em Canoas, né? Apareceu essa oportunidade de fazer um teste no Grêmio. Eu fiz um teste com o pessoal acima da minha idade, também distribuí bordoada e fui separado num canto sozinho. Eu digo, bom, agora é só voltar para casa. Não, eu tinha sido selecionado e deu no que deu, virei jogador. Ter um treinador com história é interessante, hein? Sim, tá louco. É muito bom estar em campo com 2 caras que são do futebol, que um que é campeão do mundo e o outro já ganhou tudo em todos os clubes, é muito bom. Ainda mais que nem o Luizão, que jogou na mesma posição que eu jogo, é uma... Primeira coisa é a experiência, né, que ele passa pra gente, tranquilidade. E a tua história aqui no Cerâmica, como é que é? O que tu faz? Conta pra gente. Na verdade, tanto eu como o Luizão, né, como mais alguns
professores que estão aqui. E nós começamos do zero, começamos de uma escolinha, né? E hoje já somos um clube reconhecido nacionalmente, disputamos uma Copa do Brasil, 2 campeonatos de Série D do Brasileiro, já estivemos na primeira divisão, infelizmente caímos o ano passado, mas tudo isso em 4, 5 anos. Mas é bom, é um lugar que a gente se sente em casa. Eu já recusei vários convites em termos de trabalho em outros lugares, porque eu termino meu treino aqui e vou para casa enquanto a minha família. Se vai para outro lugar é mais difícil. Mas é que aqui a gente já está bem acostumado com o ambiente, com a casa. E ano passado a gente conseguiu ser vice-campeão gaúcho com muito trabalho. E olha, a experiência com esses dois não tem igual. Grandes figuras, né? Os dois, né? O Paulo César, campeão do mundo, aquele time de 83 do Espinosa, liderado pelo Renato, referência técnica dentro de campo, e o Luiz Eduardo, a sequência daquele Grêmio show, multicampeão gaúcho, ex-campeão gaúcho, e depois campeão da Copa do Brasil de 89, grande zagueiro, um zagueiro técnico, mas também que chegava, né? Sabia chegar. Tipo o menino, aquele que foi o primeiro a dar a entrevista, se for possível trocar o nome. O Pará. Não convém, não é bom para o momento. Pode trocar de estado, né? Pode ir pro Sergipe, por exemplo, Sergipe. Ceará deu certo. Ceará deu certo. Agora, o Cerâmica é interessante, né? Porque ele tem pouco tempo de vida, né? O Cerâmica da Grande Porto Alegre, aos pouquinhos aí. Eles falaram ali, Série D do Campeonato Brasileiro, já participou de Copa do Brasil, a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Tem um estádio interessante, o Vieirão. Que melhorou o Vieirão. O Inter, inclusive, sediou algumas partidas do Gauchão. Foi o Campeonato Brasileiro Sub-20 foi jogado lá. Quero lembrar para vocês que o Parazinho foi campeão de uma Libertadores da América como titular da lateral direita do Santos. Só para vocês lembrem disso. Foi, né? Quem era o treinador? Muricy Ramalho. É bom esse Muricy. Impressionante. Em seguida, mais os donos donos da bola. São Paulo, né? Em seguida, mais os donos da bola aqui na Band. Na marca do pênalti, Filipão nos ligou agora. Filipão nos ligou e disse que você pode convocar o centroavante reserva da seleção brasileira, só que ele deu 2 opções. Ou Allan Kardec ou Rafael Moura. Você escolhe. Que missão difícil. Cara, eu ainda vou preferir o Rafael Moura, tá? Porque o Allan Kardec Voltamos amanhã, 1 da tarde. Tchau.